Olá, amados, graça e paz a todos. Esse aqui não é mais um vídeo, é um vídeo muito importante e eu gostaria muito de pedir a tua atenção por esses 10 a 15 minutos que eu vou falar aqui. Ao final de 2021, eu recebi uma palavra de Deus, que esse ano de 2022 tinha que ser um ano de um reavivamento. Vamos pensar. Nós esfriamos na fé ao longo desses anos de pandemia? Fato é que sim. De alguma forma nós esfriamos na fé. E Deus, Ele toca o meu coração e me chama a atenção para que voltemos a buscar a Ele de forma fervorosa. É momento de nós buscarmos um reavivamento. O que é reavivamento? É reviver ou trazer uma vida aquilo que já existia, mas que foi perdendo com o tempo. E eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que mostram que nós estamos frios ou esfriamos um tanto, ou uma parte da igreja se esfriou ao longo desses anos. A gente detecta um esfriamento espiritual, quando a Bíblia ela já não se torna para nós tanto interessante como ela era. Eu pergunto para você, com quanta vontade você tem lido a Bíblia como você lia antes? Periodicamente você tem lido a palavra de Deus? Diariamente você tem lido a palavra de Deus? Fato que se você está lendo todos os dias, louva Deus por tua vida, glorificado seja o nome do Senhor por tua vida. Mas se a Bíblia já não tem sido lida por você como um pão diário todos os dias, então isso é uma demonstração de que algo está errado, algo está se esfriando ou já se esfriou no teu coração. Nós precisamos muito da palavra de Deus, precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente para sermos fortes espiritualmente. O Senhor Jesus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos todos os dias nos alimentar da palavra, ler a Bíblia. Mas quando eu tenho notado muitas pessoas que mal conseguem ler a Bíblia no culto, dentro de um culto. Estou falando da leitura pessoal. Repito, você tem lido a palavra de Deus, você tem pegado a palavra de Deus, lido ela com prazer. Assim como o salmista diz, tem prazer nas coisas do Senhor e nela medita de dia e de noite. Fato que muitos têm deixado de ler a Bíblia. E Jesus diz que ao deixar de ler a palavra, nós deixamos de conhecer a palavra. Capítulo 22, versículo 29 do Evangelho de Mateus, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente deixa de conhecer a palavra de Deus, a gente erra, porque a gente deixa de conhecer o verdadeiro poder de Deus na nossa vida. Outra coisa que me faz entender que precisamos ler e voltar à leitura da palavra de Deus, e ao não praticarmos a leitura da palavra de Deus, nós incorremos o risco de sermos até destruídos ao longo do tempo. Deus usou o profeta Oséias para chamar a atenção do seu povo. E lá no capítulo 4, versículo 6, Oséias escreveu, Deus dizendo: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento bíblico, espiritual. Fato que muita gente tem entrado por caminhos de engano, por não conhecer a palavra de Deus. Esses dias com a igreja online, muita gente tem penetrado na vida das pessoas através das redes sociais e ensinado
heresias inclusive, distorcendo a palavra de Deus ou torcendo conforme o seu querer. Agora, muitos estão caindo no erro, seguindo a falsos mestres, vivendo uma vida espiritual rasa, permitindo que o inimigo destrua a si, a sua vida espiritual e a sua casa, porque não tem o conhecimento da palavra, porque não lê a palavra de Deus. Uma Bíblia fechada, queridos, é tudo que o diabo quer para nos tirar da presença do Senhor. Então, quando deixamos de ler a palavra de Deus, nós estamos demonstrando o esfriamento espiritual. Quando estamos nos esfriando espiritualmente, a palavra de Deus já não tem mais prazer na nossa vida. Nós não temos mais prazer em ler a palavra. É muito importante você ler a tua Bíblia. Pergunto, você leu a tua Bíblia hoje? É muito importante você se alimentar da palavra. Olha que Paulo escreve para Timóteo, olha o que ele fala para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que toda pessoa de Deus seja perfeita e perfeitamente preparada para toda boa obra. A Bíblia é a Escritura sagrada e ela é inspirada pelo Espírito de Deus para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, a fim de que nós nos tornemos pessoas aperfeiçoadas para fazermos aquilo que Deus mais deseja, que é a sua obra. Todos nós, é fato que temos um ministério, e esse ministério é aperfeiçoado pela palavra de Deus. Mas se deixamos de ler a palavra de Deus, é porque nós estamos esfriando espiritualmente, então Deus já não tem mais a importância, o seu reino já não tem mais a primazia para nós. Outro fato que eu percebo num esfriamento espiritual é quando a oração ela já não é mais feita com o fervor. Não estou falando aí a oração na igreja, no culto, na reunião de oração. Estou falando no dia a dia. Muitos estão deixando de orar. Alguns apenas estão orando num momento de luta, de dificuldade, ou por alguma coisa material que precisa, ou para um livramento. Isso quando não terceirizam a oração para outras pessoas. Eu não estou falando da oração do socorro. Eu estou falando da oração que nos aproxima de Deus. Falar com o papai. Falar com Deus. Nos derramar na presença do Senhor. Aquela oração a qual Jesus diz: entra no teu quarto em secreto e fala com Ele sozinho. A oração onde nós pedimos perdão dos nossos pecados. Não podemos nos esquecer, queridos, que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus falou a Salomão: Salomão, quando vocês se humilharem, se vierem momentos de dificuldade, vocês errarem, vocês pecarem, e vocês de forma humilde me buscarem e orarem a mim, eu ouvirei a oração de vocês. Eu abrirei a porta dos céus e abençoarei vocês. Perdoarei o vosso pecado, sararei a vossa terra. É no momento íntimo de oração é que a gente fala com Deus, é que a gente pede perdão, é que a gente busca encher-se da presença do Espírito Santo. Mas muitos têm deixado de lado a oração. Ela já não faz parte, já não tem momento de oração. Eu já ouvi muita gente dizer assim: pastor, eu não tenho mais força para orar. Muitos não têm força para orar porque foram deixando o hábito da oração. É incrível, mas se você pegar uma vassoura e varrer toda a sua casa, ela vai ficar limpa.
mas você vai ter que voltar a varrer depois. Porque uma varrida só na casa não é suficiente para o resto da vida. A vida de oração é assim, todos os dias nós temos que orar, fazer uma limpeza espiritual, buscarmos a presença de Deus. É um ato de repetição, é como um alimento. Assim como comer a palavra, assim como falar com Deus, são alimentos que são necessários ao nosso espírito. Assim como não buscar conhecer a palavra de Deus pode nos levar à destruição, deixar de orar pode nos levar a um aniquilamento espiritual, a um enfraquecimento tão grande ao ponto de nós apagarmos. Detectamos o esfriamento espiritual na nossa vida quando nós deixamos de orar. E a oração sempre foi um combustível poderoso na igreja. Atos, no capítulo 2 e versículo... deixa eu ver aqui. Atos, capítulo 2 e versículo 46, está escrito assim: perseverando unânimes todos os dias no templo. Volto, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na comunhão e nas orações. Oração, quando ela já não é mais uma prerrogativa diária na nossa vida, é porque estamos esfriando espiritualmente. Algo também que demonstra esse esfriamento espiritual é a falta da comunhão com a igreja. Eu li aqui no versículo 46 do capítulo 2 do livro de Atos: perseverando unânimes todos os dias no templo. A igreja todos os dias indo para o templo, para orar, para adorar, para estar juntos. Era ali que eles promoviam a união. E fato é que nesses últimos anos, nesses 2 anos e pouco de pandemia, com os cultos online, volta a falar, as pessoas foram se esfriando. Muitos se acomodaram dentro de casa. Muitos assistiam cultos online todos os dias. Hoje nem o online estão vendo mais. Apenas entram na internet para ver uma mensagem que lhes agrada ao coração. Queridos, a igreja, ela não é online, a igreja ela é física. A igreja ela se fortalece quando estamos juntos e nós nos fortalecemos quando estamos juntos. O Salmo 133 é uma realidade para nós dentro dessa unidade. Quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. E essa união ela se dá no templo. E ela se fortalece tanto que ela se estende para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Não há nada mais gostoso do que a atmosfera de um culto. E a gente percebe que é um esfriamento espiritual, pessoal, em cada um da igreja. Quando ir para o culto já é um fardo. Quando muitos só vão para bater cartão. Quando o Salmo 122 já não é uma realidade na vida da pessoa. E lá o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando nós perdemos essa alegria de vir para a igreja, de estar com os irmãos, de rever as pessoas, de cantar pessoalmente, de estarmos ali envolvidos com louvor, adoração, trazendo nossa oferta. Quando a gente já não tem essa alegria porque esfriamos, nos distanciamos de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais próximo estamos do nosso inimigo. A palavra de Deus diz o quê? Que ele é como um leão buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar, a quem possa destruir. Queridos, o esfriamento espiritual, quando a gente está se afastando da presença de Deus, nós estamos incorrendo num risco muito perigoso de sermos tomados pelo diabo, destruídos, a nossa família ser destruída.
Quando nós deixamos de estar no culto, um alerta muito importante, o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 25, que ele dá um alerta muito grande. Não deixando de congregar, como tem sido costume de alguns ou de muitos. Mas antes nos admoestemos uns aos outros, vamos falar uns aos outros, cobrando um do outro, vamos caminhar, incentivando ao outro, porque a vinda do Senhor é certa. Muitos estão se esfriando e a chama das suas lâmpadas estão enfraquecidas. Assim como na parábola das 10 virgens, muitos estão negligenciando a volta de Cristo. Como se Jesus não voltasse ou como se a morte não se abateria sobre eles. Esse esfriamento espiritual é o que o diabo mais quer, porque crentes frios, crentes que não estão deixam esse comprometimento com o Senhor, crentes que não estão dando valor mais à sua vida espiritual, tornam-se alvos fáceis para ele. Olha que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9: resistir-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos que estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Aqui ele está falando a respeito da gente ser sóbrio, ser inteligente, ficarmos firmes. Sabemos que o mundo espiritual não é uma brincadeira e que o diabo não está para brincar. Mas ele fala no final a respeito de um sofrimento, de uma batalha que os outros crentes estão vivendo. Então ele diz: resistir-lhe firme na fé. Queridos, resistir o diabo na fé, para que nós possamos ter essa fé para resistir o diabo, precisamos de que? Estarmos fervorosamente voltados às coisas de Deus. Precisamos estar avivados. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Concluindo, eu percebo com muita tristeza um esfriamento quando eu vejo que estar na igreja já não é mais prioridade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça já não é mais prioridade para a vida de muitos. Quando a igreja já não é mais prioridade, quando o nosso dízimo já não é mais prioridade para a igreja, quando a nossa oferta já não é mais prioridade para a igreja, quando o zelo pelas coisas de Deus na igreja, o cuidado dos irmãos na igreja já não é mais prioridade para nós. Fato que estamos, sim, vamos admitir que estamos passando por um período de esfriamento espiritual. É tempo de despertar. É tempo de seguir a palavra que Paulo dá à igreja de Éfeso: desperta tu que dormes, e o Senhor resplandecerá a glória sobre vós. Queridos, é tempo de nós buscarmos esse reavivamento. Então eu te convido em nome de Jesus, pega a tua Bíblia, chama a tua família, senta-se à tua mesa e vai ler a palavra pessoalmente. Você pega a tua Bíblia, se for possível, chama a tua família, faz um momento de vocês lerem a Bíblia juntos. Mas eu estou dizendo pessoalmente, você que me vê nesse vídeo, leia a palavra de Deus. Volte a orar. Se você diz: não, pastor, eu tenho orado todos os dias, intensifique a sua oração. Ore por aqueles que você sente que estão se esfriando na fé ou já se esfriaram. Você que deixou de vir ao culto, passou a ter outras prioridades.
Como eu disse, nós estamos temos apenas um culto domingo de manhã, por enquanto. Domingo das 9 às 10h30 da manhã. Dá essa manhã de domingo para Deus. Dá esse domingo de manhã para estar junto com a igreja. Junto com seus irmãos, juntos, vivendo em unidade no corpo de Cristo. 2022 é um ano de reavivamento. Eu quero convidar você a orar em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus na tua vida que esse reavivamento começa a partir do momento que você terminou de assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, um reavivamento sobre você, sobre a tua casa e sobre toda a nossa igreja. Sobre todo o cristão, em nome de Jesus. Que Deus nos direcione nesse ano 2022 e que o fogo do Espírito Santo, ele tome conta de todos os crentes, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto. Fica com Deus.